A paz do Senhor, irmãos. Ontem umas pessoas ficaram preocupadas me perguntando, né? Será que é possível que um cristão venha blasfemar contra o Espírito Santo, né? E eu disse bem assim que Marcos 3:24, Jesus disse em Marcos 3:24 que um reino dividido não pode subsistir. Como uma pessoa que tem o Espírito Santo vai blasfemar contra o Espírito Santo? O Espírito Santo ele não pode agir dentro desse contrassenso, né, de contra si mesmo, né? Então não há coerência em um cristão que tem a presença do Espírito Santo praticar blasfêmia, né? E aí as pessoas estavam se preocupados, e a minha salvação? O que acontece? Quando Jesus ele te salvou, automaticamente, quando tu aceitou Jesus, melhor dizendo, automaticamente tu foi salvo, tu está salvo. Tu não vai ser salvo daqui a um tempo, como dizem, né? Quando eu for perfeito o suficiente, aí o Senhor vai me levar para o céu. Se a gente for perfeito o suficiente para entrar no céu, então a graça, ela é inepta. A cruz, ela é inócua. Por quê? Porque Jesus morreu por nós, porque nós não temos condição de nos salvar, né? A Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais abaixo no 9 ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não há o que a gente faça para ser salvo. Mas quanto à salvação, ela está em três tempos, né? Ela é a justificação, ela é a santificação e ela é a glorificação. O que é justificação? Justificação é receber uma sentença favorável no tribunal de Cristo. Jesus, ele condicionou a nossa salvação num nível irredutível, que não pode ser reduzido. Ou seja, basta tu crer. Mas então por que tantas pessoas estão se perdendo? Porque elas não fazem o básico, que é apenas crer. Por isso que as pessoas estão se perdendo. Nunca foi tão fácil alguém a alcançar a salvação, mas nunca tantas almas se perderam. Por quê? Porque as pessoas não querem crer. Então, crer é o princípio da salvação. Quem quer ser salvo precisa crer. Jesus disse em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus não disse quem não crer e não for batizado. Para perder a salvação, basta não crer, basta a incredulidade. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 6. E a segunda etapa da salvação, ela é a santificação. É um processo que ele vai se desenrolando a partir da nossa vida. Se nós aceitamos Jesus e morremos na hora, nós somos salvos. Mas se nós não morremos na hora, nós continuamos salvos, porque a salvação, Deus não tira da gente, assim, de uma hora para outra, a não ser que nós venhamos renunciar à vontade de Deus, né, plenamente. E a santificação é um processo em que Jesus vai trabalhando na nossa vida, mediante o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, né, que é para desenvolver o fruto do Espírito da nossa vida, né? Então a santificação, ela faz parte do processo de salvação do crente, né? A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, sede santo em toda a vossa maneira de proceder, pois está escrito, sede santo porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia nos diz bem assim, segui a paz com todos e a santificação. Ora, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E o último passo da nossa salvação é a glorificação. O que é a glorificação? É quando nós formos transformados desse nosso corpo aqui corruptível, propenso ao pecado, a desagradar a Deus, essa carne tão famigerada, essa natureza nossa humana que Davi fala em Salmo 51:5, em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeste a minha mãe, né? E para mim, o versículo mais triste da Bíblia Sagrada é Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão dissidentes da glória de Deus.
carecem da glória de Deus, estão separados, segregados da glória de Deus. Esse para mim é o versículo mais triste da Bíblia Sagrada, porque em decorrência do pecado nós vemos todo o cataclisma, né, em âmbito mundial, né? Deus disse para Adão: por causa tua e por causa do teu pecado, a terra há de produzir espinhos e abrolhos, ou seja, colapso universal, né? Colapso mundial universal por causa do pecado do homem, né? E a glorificação, ela vai transformar o nosso corpo, né, em um corpo glorificado, em que não tem mais propensão ao pecado, em que não é mais propenso, não é condicionado à maldade, à corrupção. Esse é o grande momento, né, em que a igreja vai ser recebida de braços abertos no céu, né? E por último, a nossa salvação está condicionada à cruz, na dupla imputação. Olha só o mérito da cruz, como ele é lindo. O que acontece com a nossa salvação? Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Então tudo foi apontado para a cruz. A Bíblia nos diz lá em Gálatas 5,14 que toda a cédula que estava preparada para nós foi cravada na cruz. Então o que acontece? Na cruz foi imputado o meu pecado. Imputado é o contrário de amputado. Imputado é inserido, amputado é extraído, né? Quando há uma extração, é uma amputação. Quando alguém amputa um membro, né, ele está extraindo aquele membro, tirando aquele membro. E quando nós estamos imputando, nós estamos inserindo em alguém algo, né? Pode ser um pensamento, pode ser um sentimento. E na cruz foi imputado, inserido a nossa iniquidade. E depois, o mérito da cruz foi imputado sobre nós, né? Ou seja, é a dupla imputação, ou uma dupla inserção. Foi inserido na cruz o meu pecado e o mérito da cruz foi inserido sobre nós. Ou seja, a nossa salvação é um demérito para o ser humano, mas nós recebemos este mérito mediante a cruz de Jesus. Ninguém é salvo sem a cruz. Então, meu irmão, agradeça a Jesus pela cruz. Tem muito pregador que gosta do domingo da ressurreição, mas não da sexta da crucificação. Se inscreva no canal, deixa seu joinha aí para me ajudar, irmão. Deus abençoe a todos.